Dois universos diferentes se encontram nesse crossover incrível da Bonelli, que a gente vai ver aqui com detalhes, ó. Morgan Lost e Dylan Dog, comigo depois da vinheta. Tranquilo, galera? Você está no quadro de lançamentos aqui do canal Gico HQ e hoje a gente vai falar de mais um crossover da Bonelli. Agora virou moda, né? Toda hora tem crossover da Bonelli e a gente vai ver dois personagens que praticamente vivem em universos diferentes. Aí você deve coçar a cabeça, universo diferente da Bonelli? Pois é, aqui é o seguinte, o Morgan Lost é um caçador de assassinos seriais. Eu não conhecia esse personagem, tá? Foi a primeira vez que eu li. Aqui tem uma breve explicação do que é o Morgan Lost, do universo dele. E o Dylan Dog, nosso velho parceiro de guerra, já estamos careca de conhecer, já várias vezes aqui já apareceu no canal. O Dylan é o detetive do pesadelo. Ele investiga personagens como lobisomens, aparições, fantasmas, coisas assim, ou coisas similares aí dentro desse universo. O Morgan Lost, ele caça assassinos seriais. Então não tem nada de sobrenatural nele. Ele tem esse aspecto de meio super-herói, que ele usa uma espécie de máscara, e essa máscara foi tatuada nele por bandidos. Então ele não é um super-herói no sentido tradicional, que ele coloca a máscara para combater o crime, não. Ele é um cara muito compenetrado. Tem um detalhe interessante aqui, ele é daltônico, então ele enxerga tudo em preto, vermelho e branco, como é justamente a cor do gibi. E aqui, como eles vivem em universos e épocas totalmente diferentes, o que os autores resolveram fazer nessa história? Simplesmente ignoraram isso. É só uma história que conta o encontro dos dois e não se explica por quê. Não teve barreira dimensional, não teve viagem entre universos, não teve nada disso. É uma história onde simplesmente os dois coexistem. A Marvel e a DC chegaram a fazer coisas parecidas na grande época de crossovers nos anos 90, né? Simplesmente um cara aparecia no outro, não tinha explicação, não tinha barreira, não tinha nada disso. Eles se uniram ali e contavam essa história porque queria contar uma história e só isso. É o que acontece aqui. A história dos dois envolvendo um caçador de vampiros. E aí, cara, a gente vai ficar... Mas é vampiro de verdade ou é um vampiro metafórico? Enfim, a gente vai discutir isso agora olhando a edição, porque a arte é um ponto forte desse gibi. E se você gostar do que viu, eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá para a lojinha da Mitos, caso você se interesse, queira ter na tua coleção, o link te leva direto para lá. Agora vamos virar a câmera e vamos dar uma olhada passeada aqui na arte e na história, sem entrar em spoiler, tá? Não vou aprofundar no plot não, caso você queira ler, não estragar a tua leitura, tá bom? E no final do vídeo tem os recados, o que vai ter no canal ainda essa semana. Vai daí. Vamos folhear então Morgan Lost e Dylan Dog, Pesadelos e Assassinos Seriais da editora Mitos, que traz esse crossover entre o Dylan e o Morgan Lost, um personagem também da Bonelli, aqui é o Morgan. E aqui é um crossover. Como é que a gente pode explicar? Bom, vamos primeiro dar uma olhadinha na arte. Durante o nosso passeio eu vou falando. Uma coisa interessante a se notar logo no começo aqui é o uso do vermelho. E aqui se explica esse uso do vermelho e o preto e branco. É que o personagem Morgan Lost, ele enxerga nessas cores. Ele tem uma daltonia que faz com que ele só enxergue preto, branco e vermelho. Dessa maneira a gente está enxergando da maneira que o Morgan enxerga, né? Essa história foi publicada agora pela Mitos, mas saiu na Itália em 2019 e é um crossover. Como é que a gente pode dizer? Ele não se preocupa muito em explicar como que os dois personagens se encontram, já que eles estão praticamente universos separados. É bem diferente o mundo do Morgan Lost e o mundo do Dylan. O Dylan, ele vive, vamos dizer, numa versão do nosso mundo onde as assombrações, as criaturas sobrenaturais existem, né, ou podem existir. O Morgan, ele vive numa realidade onde numa década de 50, numa idealização de uma Nova York com fortes inspirações egípcias. Já vê que o negócio é bem complicado. E ele é um caçador de assassinos seriais, não tem nada de paranormal. E aqui nessa história eles simplesmente se encontram, e não tem uma explicação de por que eles se encontram e se um atravessou um portal ou algo dessa maneira, não. É simplesmente uma história onde os dois vão se encontrar. E você pode considerar, pelo menos eu considerei assim, não tem nenhuma explicação editorial, não tem nenhum texto que vai falar isso que eu estou falando agora. Mas você pode considerar essa história aqui um Elseworlds da Bonelli, vamos chamar assim. Como se fosse algo que não está na cronologia real de um e de outro personagem. Muitas coisas importantes acontecem nessa história aqui. E o Morgan Lost, é a primeira vez que eu leio esse personagem, ele tem esse visual aqui que você primeiro estranhei, né? Porque ele tem parece que ele está usando uma máscara. Tá vendo? Você, mas que coisa
ser um caçador de assassinos seriais, uma coisa, né, mais voltada pro realista. Por que ele tá usando essa máscara? Não combina. E aí depois vai ter uma explicação aqui. Aliás, não vai ter aqui. Eu fui atrás, né, de por que ele usa essa máscara. Na verdade, ele não é uma máscara, isso é uma tatuagem que foi feito contra a vontade dele. Então isso aqui é uma espécie de uma violência que ele carrega. E ele vai viver com isso, né? Muito bem. E sigamos a história. Não é importante para a história essa máscara, não. É só o visual dele ficar marcante. O criador disse que queria que ele tivesse um visual marcante, pungente, algo que trouxesse assim uma memória gráfica muito fácil assim para o personagem. E a gente vai ver aqui várias coisas acontecendo. Eu não quero dar spoiler se você for comprar a edição para ler, mas muitas coisas que você vê, cara, isso aqui não pode estar acontecendo na cronologia real. Então é um Elseworlds. E a história basicamente, os dois se encontram, né, para fazer essa caçada a um assassino de vampiros. Mas os vampiros aqui, a conotação não é o vampiro sugador de sangue, é o vampiro da sociedade. Apesar de a gente também tratar de vampiros aqui, mas esse é outro assunto que eu não quero adentrar a fundo. E a história é basicamente essa dicotomia que vai ter entre os vampiros reais, o vampiro puramente metafórico, né? E a história é muito boa, assim, os desenhos são muito bons. É da a italiana Romeo, o nome dela é Valéria Romeo. Muito bom o desenho, né? Mas assim, eu não vou nem poder passar as últimas folhas aqui, mas vocês vão saboreando a arte. É muito legal nesse negócio do vermelho, né? Eu achei que ficou bem legal. E a gente vai ter esse mistério aí, e o final da história é muito, muito virado, assim, muito surpreendente, por isso que eu não posso passar. Enfim, é uma leitura divertida, até certo ponto surpreendente, né? Não esperava, eu pensei que era uma coisa mais convencional e acaba surpreendendo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a lojinha da Mitos, tá vendo aqui? Ela tem a número 1. O final, inclusive, deixa em aberto a possibilidade de uma continuação, que eu não sei se vai ter ou não. Pode ser simplesmente um final em aberto, como tantas obras têm. Pode ser que continue, pode ser que não. Mas o que dá para entender, assim, que o que acontece aqui não vai reverberar nem nas histórias do Morgan e nem nas histórias do Dylan. Provavelmente é uma coisa fechada desse universo que acaba acontecendo para acomodar os dois aqui nessa história. Beleza? Então tá aqui, ó, na descrição do vídeo tem um link para você, caso você tenha se interessado, queira ler aí, ter na sua coleção, o link para a lojinha da Mitos, beleza? E aí, gostou da história? Ficou interessado? Então tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira para ler e ter na tua coleção. Eu achei a arte particularmente deslumbrante, achei incrível a arte dessa menina, como que ela trabalha bem composição, movimento, por vezes, às vezes, parece que é um pouquinho duro o desenho, assim, talvez, eu acho isso, tá, uma opinião minha, tá? Você pode discordar totalmente. Eu acho que quando o desenho é muito baseado em referência fotográfica, não sei se é o caso aqui, tá? Novamente, minha opinião. Parece que engessa um pouquinho. Eu gosto mais do desenho mais gestual, mais solto, mas eu achei o desenho dela muito bom. Gostei, eu inclusive falei, né? Um dos pontos fortes é a arte, tá? E o roteiro, que no final, vocês não viram, mas deixa um gancho. Vai ter continuação, não vai? As coisas mudam muito ali e fica essa possível continuação aí desse crossover, beleza? Então, é isso aí. Gostou? Leva pra tua casa. Agora vamos ver o que vai ter no canal. Ó, a gente volta na sexta-feira para falar desse quadrinho aqui, meu amigo, se prepare. O Céu na Cabeça é uma das leituras mais impactantes que eu já tive esse ano. Incrível assim o que esses caras fazem aqui, o lançamento da Comic Zone. A arte assim da capa parece uma coisa mais lúdica, mais infantil, mas nada pode estar mais longe disso. É um quadrinho muito pesado, baseado em fatos. Não é que a história seja baseada em fatos reais, não é isso não. Mas é baseado em fatos que acontecem todos os dias nesse planetinho aqui que a gente chama de Terra, carregado de injustiças, de coisas erradas. Então a gente vai ver a história desse cara, o Nivek, que é um garoto, um pouco mais do que uma criança, e ele passando pelo pão que o diabo amassou assim para poder tentar uma vida melhor, mas assim cara, é muito impactante. Então se você quer saber um pouco mais sobre essa obra, na sexta-feira eu estou comentando ela aqui no quadro de lançamento. Sábado, aí a gente já vai para um aspecto mais leve, mais divertido do desenho. Sabe aquela série de aulas que eu estou dando todo sábado, criando uma página D? Já fizemos do Batman, fizemos do Homem-Aranha, com desenho e arte final. Chegou a vez de um dos meus personagens favoritos,
é o Bárbaro. Eu fiz essa página aqui, vou até afastar que ficou grandona, ó. Desenhei ela e você vai acompanhar passo a passo, desde o thumbnail, passando pelo esboço da página, o grafite, tudo nessa aula de sábado, uma página do Conan desenhada por mim. Aí caso você se interesse, separa aí na tua agenda e também separa lápis e papel para você pegar as dicas e ir desenhando em casa também. Sábado, 11 horas. E domingo ele volta. O Conan tá de volta, teve enquete lá no canal. Eu coloquei 3 bárbaros para lutar: Conan, Sônia e Cole. E quem ganhou foi o Conan, numa história muito legal, uma história curta do Conan, que não é uma coisa muito comum na Espada Selvagem, desenhada pelo Gene Colan. Isso você vê comigo domingo no Museu dos Quadrinhos. Fico por aqui, agradeço a sua companhia, a sua paciência, e a gente se vê em breve aqui no YouTube todos os dias nas redes sociais.